Anticoncepcionais em pacientes com enxaqueca. Isso também é uma dúvida super comum, super frequente no dia a dia, né? Não só para nós médicos, né? Mas para todos os profissionais da saúde que às vezes a gente atende pacientes, né? E a gente fica na dúvida. Pô, a paciente diz que tem dor de cabeça, será que eu posso prescrever uma pílula para ela? E ela chega querendo tomar pílula. Ela diz, eu quero tomar uma pílula porque comecei a ter atividade sexual, mas assim, tem muita dor de cabeça. Posso ou não posso, né? Prescrever anticoncepcional combinado. Gente, primeira coisa, que dor de cabeça não é tudo igual, né? A gente tem que saber qual é o diagnóstico que a nossa paciente tem. Dor de cabeça não é tudo igual. Existe aquela cefaleia tensional, né? Que é mais comum em pessoas jovens, geralmente por estresse, por privação de sono, por alimentação ruim, né? Que é aquela dor de cabeça que geralmente dá final do dia, né? A pessoa tá cansada, ela é holocraniana, né? Então, tudo bem, não tem problema, né? Ela alivia com os analgésicos comuns, ela pode tomar anticoncepcional. Essa paciente não tem problema nenhum. O problema, gente, é a enxaqueca, porque a enxaqueca a gente já sabe que é uma doença que tem associação com um fenômeno vascular. E a enxaqueca com aura, que é aquela enxaqueca que ela dá aquela crise de dor de cabeça unilateral, né? Uma cefaleia unilateral, pulsátil, de caráter pulsátil, que tem fonofotofobia e que antes de dar essa crise de dor, a paciente refere aqueles sintomas neurológicos focais, aqueles sintomas visuais, né? E enxerga aqueles escotomas que ela diz assim, quando começa a me dar esses sintomas visuais, eu já sei que logo vem a dor de cabeça. Isso se chama enxaqueca com aura, a famosa migrânia, né? A migrânia clássica. Essa paciente tem, pela própria doença, maior risco de ter um AVC ao longo da vida, um AVC isquêmico ao longo da vida. Então, esta paciente não pode usar métodos combinados. Essa paciente não pode usar anticoncepcional combinado oral, mesmo que seja jovem. Essa paciente não pode usar injetável mensal. Essa paciente não pode usar anel vaginal, nem adesivo transdérmico. Puxa, mas o que sobra, né, para essa paciente? Sobra para essa paciente os métodos de progesterona, ela pode usar uma pílula de progestogênio isolado, ela pode usar um implante de etonogestrel, ela pode usar um injetável trimestral. Esses ela pode usar, certo? Pode usar DIU? Claro. Pode usar sistema intrauterino liberador de levonorgestrel? Claro que pode também, né? Ela pode usar todos esses. A única ressalva é que, às vezes, se ela usar um método só de progesterona, o próprio hormônio progesterona, mesmo que seja um hormônio que não aumente risco, o que ele pode é provocar mais crises. Às vezes, essas pacientes elas costumam ter mais crises de enxaqueca por causa do hormônio, por causa da progesterona. Ih, caramba! Então, o método que desencadeou mais crise, às vezes pode acontecer isso. Então, o que a OMS diz? Você pode iniciar, não tem problema. Mas se a sua paciente começar a ter mais crises depois de ter iniciado o método só de progesterona, aí você suspende. Porque aí o método anticoncepcional é que está gerando mais ocorrência de crises de enxaqueca. A gente não quer que isso aconteça. Então, o ideal, se a gente for pegar assim, o ideal dos mundos, né, para uma paciente que tem enxaqueca com aura, é DIU de cobre, gente. Esse é o melhor método para essa paciente. Se essa paciente tiver uma ressalva, ela não quer usar o DIU de cobre, aí a gente entra com um método só de progesterona. Mas lembrar que o método só de progesterona pode vir a desencadear, né, mais crises de dor de cabeça e a gente no futuro ter que trocar para um DIU de cobre. Então ela tem que estar ciente disso, né, e lembrando sempre para ela que o melhor método realmente é o DIU de cobre. Tá, beleza, entendi. Mas assim, Jader, e se tem aquela enxaqueca que não tem aura? É aquela paciente que tem as crises, né, de enxaqueca, ela diz, olha, só melhora quando eu uso um triptano, por exemplo, né, eu tomo um sumatriptano, mas eu não tenho aqueles pontinhos, né, na visão ali antes de dar a crise. Então ela tem enxaqueca, mas é uma enxaqueca sem aura. Se ela tem enxaqueca sem aura, aí é importante tu saber que o que divide, né, a idade. Então quer dizer que assim, se ela tem menos de 35 anos, o deadline é sempre os 35, né? Se ela tem menos de 35 anos de enxaqueca sem aura,
pode usar método combinado. Pode tomar pílula combinada, pode usar injetável mensal, pode usar um anel e um adesivo, sem problema, né? Mas quando ela fechar 35 anos, aí essa paciente entra o fator idade. Então, mesmo que ela tenha uma enxaqueca sem aura, se ela tem 35 anos ou mais, eu vou começar a ter mais risco de AVC, porque entrou o fator idade junto, né? E essa paciente realmente não pode mais usar estrogênio. Então, a partir dos 35, passa a ser contraindicado o estrogênio para essa paciente. Caramba! Então, ela não pode mais por causa da idade. Por causa da idade, a partir dos 35 anos, ela não pode mais usar o estrogênio. Certo? Então, se for enxaqueca sem aura, tem que lembrar que fraciona de acordo com a idade dela. Se ela tiver 35 anos ou mais, não pode usar mais métodos combinados. Menos de 35, essa paciente pode usar métodos com estrogênio sem problemas. Agora, se a enxaqueca for com aura, é sempre contraindicado o estrogênio. Mesmo que ela seja uma menina jovem, menos de 20 anos, né? Ah, que vai ter um AVC, uma pessoa tão jovem assim? Pode ter, gente. Ela tem uma doença que cada vez mais a gente vê que é uma doença vascular, né? Uma doença que ela aumenta o risco dessa pessoa ter um acidente, né, cerebrovascular. Então, eu preciso realmente contraindicar o estrogênio para essa paciente para o resto da vida.